Colossenses 3. Deus nos chamou para ser filhos, para viver a filiação. Aleluia. Colossenses capítulo 3. União com Cristo glorificado. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Diga comigo, Cristo é tudo em todos. Aleluia. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Jesus nos chamou, Deus, em Jesus, nos chama a viver uma vida em amor, como filhos de Deus amados. Quando Deus criou Adão com grande sabedoria. Ele criou Adão em perfeição. E o que acabou, o que destruiu o homem? Logo que Adão entrou no pecado, ele perdeu aquela glória de Deus e aquela intimidade e amizade com Deus naquele tempo. E o pecado entrou no mundo. Caim matou Abel. Não foi? A morte, foi derramado sangue. E assim o pecado vai entrando cada dia mais. E nos dias que nós vivemos hoje, o pecado tem assolado a humanidade de tal maneira que as pessoas nem sabem mais o que é pecado. Mas quando Jesus nos chama, por isso ele chamou uma nova geração, ele chamou um povo para viver com ele no reino. Jesus implantou o reino de Deus sobre a terra. Quando ele veio, ele diz: eis que o reino de Deus está no meio de vós. Existem dois reinos, reino de Satanás e o reino de Deus. Todo aquele que crê, recebe poder de ser filho,
para andar com Deus no reino dele. Mas muitos são chamados e não receberam o poder, mas retornam na vida de pecado. Então, não podem prosseguir avante. Por isso que Jesus disse: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O poder de Deus, dado pelo Espírito Santo, é para que nós pudéssemos vencer o pecado. Não existe pecado que você não possa vencer. Todos nós podemos, nele. E ele diz, olha, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, seguindo a imagem daquele que o criou. Seguindo a imagem de Jesus. O pecado não pode mais alojar em nossa vida, porque hoje nós somos templo do Espírito Santo. Por isso ele fala, fazei morrer. A primeira coisa que o Espírito Santo faz, quando nós recebemos Jesus como Salvador, a diferença é que nós começamos a reconhecer o pecado. O Espírito Santo, é ele que revela o pecado em nossa vida. É ele que nos convence do pecado. Quando os homens que não têm o Espírito Santo, então não sabem o que é pecado. Nem sabem reconhecer. Porque quando o Espírito Santo veio fazer morada, ele coloca em nós o poder de filho, a revelação daquilo que é pecado ou não é pecado, o poder para vencer o pecado, o mal e viver a vida de Deus aqui na terra, abandonando toda a força do pecado. Mas o velho homem, nós somos revestidos. Não é que você destrói o velho homem. Aos poucos, quando nós nascemos de novo, que nós recebemos o Espírito Santo, então, nosso coração é novo. Nós temos um poder tremendo na nossa vida. Mas a nossa mente, os nossos pensamentos são velhos. São tudo aquilo que vivemos. Por isso ele diz assim, revestivos do novo homem, fazei morrer a vossa natureza. Através do quê? Da palavra. À medida que você lê a palavra, que você recebe estudo, que você tem conhecimento da verdade, o que é essa verdade? É a vontade de Deus para nós vivermos nessa terra. Nós andamos, vivemos, trabalhamos no meio de muitas pessoas que não conhecem a verdade de Deus, que vivem totalmente errado. Nós vivemos nessa terra até o dia em que nós encontramos Jesus, totalmente num caminho distante de Deus. Muito embora você podia ter uma religião, ou ir na igreja, ou isso, ou ler, distante de Deus, é através do momento que você recebe o Espírito, recebe a palavra, e a palavra te liberta, e vem sobre nós o poder de arrependimento. Quando nós nos arrependemos, então há uma unção de libertação. Cada vez que nós vivemos e nós nos arrependemos daquilo que nós fazemos, a primeira coisa que precisa ser destruído é o espírito de mentira. O espírito de mentira, o pai da mentira é Satanás. A primeira coisa, quando um cristão recebe Jesus e recebe o poder de filho, que ele tem que anular, que ele tem que acabar e tirar da vida dele, despir, ele vai despir e revestir da verdade, não mintais uns aos outros. Uma vez que despistes do velho homem com os seus feitos. Primeira coisa. Mas ele vem dizendo para nós,
Fazei morrer essa natureza terrena. A natureza terrena, ela tem a tendência a querer o pecado, a fazer o pecado. Olha, as pessoas mentem sem perceber que mente, porque há um espírito que está ligado no homem do pecado e a mentira. Somente quando nós recebemos o Espírito Santo, ele é cortado. E quando você tem o desejo, o conhecimento, dizer, a partir de hoje, o pecado, a mentira não vai mais existir na minha boca. Então, naquela hora, nós cortamos o cordão umbilical. Porque nós nascemos com esse cordão ligado do pecado. Mas o cordão do pecado é cortado quando nós nascemos de novo, recebemos o poder de filho e nós decidimos andar com Deus. Salvação significa andar com Deus, abandonando o pecado e aprender a verdade de Deus para viver o melhor de Deus aqui na terra. Isso é salvação. Agora eu não sou mais, porque antes nós queríamos, olha, não vou brigar, mas brigava. Ah, eu não vou fazer isso, mas não conseguíamos, porque a força do pecado é maior do que a força do homem. Mas quando nós nascemos de novo, o poder do Espírito Santo vem e entra na nossa vida, ele nos dá força, poder para resistir o mal e andar com Deus. Enoque andou com Deus, e Deus o levou, o trasladou para o céu. Andar com Deus. O propósito de salvação do homem é para que você e eu possamos andar com Deus, ser guiado por Deus, ser instruído por Ele e viver o melhor da terra. O melhor da terra Deus preparou para nós, se deixarmos de viver o pecado e andarmos na verdade. Nós retornamos em sabedoria, inteligência, nós retornamos na riqueza de Deus. Por que que ele diz, dar-te-ei tesouros encobertos, riquezas escondidas, para que tu saibas que eu sou o Senhor teu Deus? Por que o homem prospera? Porque ele entra no propósito de Deus. Então Deus o faz prosperar, porque essa é a vontade de Deus. Quando entra o pecado, a primeira coisa que o diabo vem é como devorador. Ele começa a devorar a finança para te levar à pobreza. Espírito de pobreza provém lá da profundeza do inferno. Todo aquele que tem espírito de pobreza, quando vem para Jesus, é quebrada essa força de demônios e fica lá no inferno. E ele começa a prosperar. É ou não é, amados? Quem prosperou aqui depois que conheceu Jesus? Todos. Porque essa é a vontade de Deus. Mas ele diz assim, olha, deixai, fazei morrer a natureza do homem, que é prostituição. A natureza do homem leva ele à prostituição. Mas junto com a prostituição, vem a amargura, a tristeza, o vazio, a desilusão e a depressão. Diz assim, impureza. Tudo que é impuro não pode pertencer na tua boca, na tua casa, nada. Ele diz, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. A avareza é uma idolatria. Porque o homem, quando torna-se avarento, ele quer desesperadamente, ele tem amor ao dinheiro. Nós podemos ter muito dinheiro que Deus nos dá, mas o pecado é ter amor ao dinheiro. Isso que ele diz que não podemos ter. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por isso, ele nos chamou a viver em santidade, em amor. O que é santidade? Não roubar. Quanto que nós encontramos hoje a humanidade em roubo? Quanto? É um espírito devorador do maligno que alcança as pessoas
e faz dele um escravo. O roubo é pacto com o diabo, com os demônios. Se você não eliminar, eu não posso tirar do outro nem um papel, nem um grampo. É dele, não é meu. Então, quando você começa a aperfeiçoar a sua velha natureza, lança fora e começa a andar na verdade, então a bênção de Deus vem sobre ti. Quando você abandona a prostituição, quantos casamentos estão sendo destruídos? Porque algum deles fica lá no computador prostituindo. Ele tem impacto. Se você pudesse ver, você ia ver a pessoa no computador e os demônios em cima dela, bem grande, chifrudo, acabando com a vida dela. E aquilo ali vai levar um mal tremendo, porque ele tendo uma mulher, ele tendo um marido, ali que Deus entregou, ele abandona para viver na prostituição. Misericórdia. Tem que ser acabado, meu irmão. Tem que ser lançado fora e revestir da natureza de Deus. Revestir. Por causa do pecado é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você tem poder, nós recebemos poder para rejeitar toda a força do mal e andar revestido da glória, da bênção, da pureza, da verdade de Deus. Também ele diz, olha, nessas coisas, nessas mesmas coisas, versículo 7, olha aí. Andastes vós também noutro tempo, quando vivias nelas. Os homens que não têm o Espírito Santo, eles andam. Por quê? Não vão condená-los, não. Porque não tem força para abandonar o pecado. Porque sabe que é errado e não consegue. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Essa é a graça de Deus a favor de nós. Nós recebemos do Espírito Santo. Nós somos livres. Você sabe cantar, sou livre, livre, livre. Então o cristão, ele tem que lutar até vencer. Ele tem que orar, pôr na presença de Deus, lutar até vencer. Toda a força demoníaca de pecado tem que ser aniquilada na nossa vida. Tem que ser destruído, pisado, amarrado. Porque só assim nós possuiremos a terra. Nós viveremos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Porque todo aquele que é escravo do pecado é infeliz, é deprimido, ele é cheio de amargura, cheio de rapina, cheio de demônios, que o leva a momentos, um momento de alegria e o resto de amargura e tristeza. Um segundo de alegria, comete o pecado, mas logo vem a amargura e a tristeza. Logo vem. Nós vemos que um filho de Davi, ele ficou tentado por esse demônio de prostituição. E ele quis possuir a irmã dele, era rei, estava lá com toda a pompa. E ele quis possuir a Tamara. E o que aconteceu? E ele ficou, se fez de doente, e diz, olha, ela vem, e ela naquela simplicidade, naquele amor de irmã, foi lá, fez a comida e foi levar para ele no quarto. Pois ele pegou ela na marra. Mas na mesma hora que ele possuiu, ele teve uma ira, um nojo, expulsou ela de lá. Expulsou, teve nojo. Por quê? Porque estava debaixo da opressão maligna de Satanás. E o diabo é isso. O diabo não dá nada bom para ninguém. Por isso ele diz assim, abandona o pecado. Revestivos do novo homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Então nós viveremos felizes sobre a terra. Também ele diz, despojai-vos, tira, lança fora. Ó, igualmente, segue aí comigo. 8. Ira, indignação. Tem pessoas que ficam iradas,
Diz a palavra, irai-vos e não pequeis. Muitas vezes a gente tem ira com a força do maligno que vem sobre nós e tenta fazer algo. Você ira, mas você não peca. Você não peca, você lança fora. Esse domínio próprio vem pelo Espírito Santo que está em nós. Quem ira e sai soltando fumaça pelos narizes e na boca e tal, está debaixo da força do diabo. Meu irmão, dobra o teu joelho e diz, jamais eu quero ser usado pelo diabo. Satanás, fora daqui. Então, você vai ter domínio de si, domínio da boca, domínio do ouvido, domínio das suas palavras, porque o diabo te faz falar palavras que traz a sua própria perdição. Ele põe palavras, quando você está irado, que autoriza ele a destruir a tua vida. Tem uns que chamam o diabo, aquela palavra desgraça, é diabo. Quando você fala desgraça, misericórdia, vem aquela legião de demônios e aloja ali. Quando você fala outro nome, todo nome feio, sabe, que não compete nem falar aqui, misericórdia, são castas de demônios que quando sai da nossa boca, nós estamos chamando e eles vêm. E você fica mal, você fica amarrado, porque você autorizou, chamou e ele veio. E aí começa a bagunça no seu negócio, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. E começa a destruição. Irai-vos e não pequeis. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Deus nos deu o Espírito Santo. E nós somos fruto dele. Nova criatura. As coisas velhas passaram. Isso é coisa do mundo, meu irmão. Isso é pessoas que não têm o Espírito Santo. Que todas as vezes que você faz algo, entristece o Espírito Santo. Então você fica sozinho no meio dos demônios. Acontece que as pessoas não conhecem o reino espiritual. Ninguém sabe que existe um reino espiritual que domina sobre a terra, que domina sobre os homens. Ele só não tem domínio naquele que crê e tem o Espírito Santo. Ah, conosco não tem vez. Porque todas as vezes que você vê e reconhece, você pisa nele e lança fora. E aí você prospera. Aí você vence. É isso que o Espírito Santo vem fazer. Porque não vos deixarei órfão. Porque Jesus andou com os discípulos. Jesus caminhou com os discípulos. Jesus fez milagres e maravilha. E os discípulos, quando Jesus estava perto de partir, eles ficaram desesperados. Meu Deus, e agora? Como é que nós vamos fazer sem o mestre? E ele diz, olha, não vos deixarei órfão. Eu vou, porque se eu não for, o Pai não pode enviar o Espírito. Eu vou para que o Espírito Santo venha e faça morada no teu coração. E é o Espírito Santo que vem fazer morada para quebrar toda a força de demônios. Quando você está dormindo, meu irmão, quando você tem que trabalhar, quando você tem que fazer as coisas e vem um cansaço, e que você quer dormir e não quer, não consegue abrir os olhos, são forças opressoras de demônios que estão sobre a tua vida, e você tem que se levantar e orar. Você tem que pôr para baixo. Nós precisamos aprender a reconhecer e a ser vencedor. Diz também a palavra, maldade. Quantas pessoas são más, quantas pessoas desejam mal e ficam felizes porque o outro está sofrendo. Isso chama-se maldade. Vem próprio do inferno. Vem próprio dos demônios do inferno. Aquelas pessoas estão possuídas pelo maligno. Estão debaixo do governo de Satanás, porque tem maldade. Aquele que é cristão, o nosso coração arde em amor. Nós temos um coração de amor, que mesmo os nossos inimigos, tentando nos destruir, nós amamos e perdoamos. Porque esse é o coração que Deus nos deu. Esse é o poder de filho que está em nós.
Assim como ele é, nós somos. Jesus, quando estava na cruz, que ele diz: Pai, antes de morrer, ele fez uma oração pelos inimigos. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem quem eu sou e o que eles estão fazendo. Perdoa. Perdoa. Nós, como temos o Espírito Santo, nós somos levados pelo Espírito de amor tão grande, que muito embora sendo atacados, difamados, tentando destruir, nós ainda temos capacidade de orar. Pai, perdoa. E não temos amargura, ira, nada no nosso coração, porque o Espírito de Deus habita em nós. Mas também ele diz, olha, desejo maligno, já li? Avareza. 8, estamos lá. Maledicência. Pessoas que têm prazer em usar sua boca. Cuidado, meu irmão. Cuida das suas palavras. Porque o coração, diga comigo, o coração se farta com as palavras da minha boca. O meu coração se farta, enche com as palavras da minha boca. Se você receber algo ruim de alguém e ficar calado, aquilo você ora e vai passar rapidinho. Mas se você contar o que aconteceu, as palavras que te falaram, o seu coração começa a inflamar. Sabe, inflamar? Vai virando aquela inflamação e o pus vai descendo e vai afetando tudo quanto é parte do teu corpo. Logo você está com dor na coluna, logo você está com dor no corpo, você está com problemas sérios de enfermidades. É isso que traz. Porque a nossa alma, ela tem uma influência sobre o nosso corpo. Conforme está a tua alma, o teu corpo está. É constatado pelos médicos. Tem pessoas que chegam aos pés de Jesus e só dela abrir o coração e receber, ela fica totalmente curada. Quando as pessoas chegam, eu estou com muita dor na coluna, dor na coluna, não aguento, eu falo, olha, vamos perdoar? Quem você tem para perdoar? Porque quantas pessoas eu nem orei para a coluna. Acaba de perdoar, acaba de fazer uma oração para a alma, para o coração, ela fica já curada. Linguagem obscena do vosso falar. Cuidado, jovens. Cuidado, igreja. Cuidado com suas palavras. Porque aquelas linguagens obscenas, você chama e atrai forças demoníacas para perto de você. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, revestido do novo homem que se refaz para, vamos dizer assim, vamos ler, vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aleluia. É isso que Deus quer. Que nós tenhamos a imagem. A palavra de Deus diz, vós sois carta aberta de Cristo. O que é carta aberta? Quando as pessoas olham para você, posso ler. Eu posso ler. Quem é a pessoa, como está. Você não pode, meu irmão? Pode ou não pode? Pode. Você vê a falsidade, você vê a mentira, você vê todas as coisas, vê ou não vê? Sim. Mas você vê a verdade de Deus plantada naquele coração. Você vê a vida que Deus age naquela pessoa. Porque somos carta aberta de Cristo. Por quê? Somos chamados
para ser imagem, semelhança dele aqui na terra. Nós somos corpo. Nós somos corpo. Cristo deixou a igreja como corpo aqui na terra, para dar continuidade das obras que ele fez. Tantas obras espirituais, de cura, impor na mão, isso nós pregamos muito, não pregamos? Põe a mão, você é corpo, cura. Temos essa autoridade? Mas também nós temos a autoridade para viver a vida de Cristo aqui na terra. Porque ele diz aqui, revestivos, no versículo 12, como eleitos de Deus. Você foi eleito, elegido, escolhido por Deus. Olha, santos e amados. Nós somos santos. Sabe por que somos santos? Sabe ou não sabe? Sabe por quê? Porque o sangue de Cristo nos lavou e nos purificou. Nós somos justificados por Deus. Por Jesus, através da cruz. Nós somos justificados. Então nós somos o quê? Santos, amados, ternos, afetos de misericórdia. Nós temos o quê? Diga que sim. Eu tenho. Terno afeto de misericórdia. De bondade. De humildade. De mansidão. De longanimidade. Eu posso suportar todos os outros, aqueles que me cercam. Perdoar. Eu tenho capacidade de perdoar. Só não perdoo se eu não quiser. Mas eu recebi de Deus. Eu tenho em mim essa capacitação para perdoar. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Diga aí para o teu irmão, perdoa, meu irmão. Senhor, quantas vezes eu posso perdoar? 7 vezes? Meu irmão veio e pecou contra mim, eu perdoei. Aí ele veio e pecou outra vez, também perdoei. Mas aí ele pecou outra vez. Senhor, aí vai lá o discípulo, Senhor Jesus, quantas vezes eu vou ter que perdoar? Porque ele já me afetou quantas? 7? Falei, não, 7 não. Aí ele ficou esperando, né? Ixi, então tá bom, né? Então estou muito bom. Ele falou, não, 70 vezes 7. Uma vez por minuto, por segundo, você perdoa. Aí te bateu numa face, dá outra. Fez andar uma milha, anda outra. Te tirou uma capa, dá outra. Nós somos feitos para ser semelhante a Jesus. E você pode, porque nós temos por responsabilidade de refletir a glória de Deus diante dos homens. Nós temos. E você está na sua casa e sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Aonde é Jerusalém? Meu marido, meus filhos. Até aí tudo bem, que eu amo, aqui tá, tudo bem. Mas na Judéia, meus vizinhos, meus parentes, meus amigos, lá no trabalho, lá na escola, lá na faculdade, eu sou testemunha. O que você tem feito para testemunhar Jesus? As pessoas sabem que você crê em Jesus e é lavado pelo sangue? Com quem tu andas? Você é influenciado ou influencia? Jovem, você tem capacidade para influenciar outros e jamais ser influenciado por outros. Esse é o poder que está em vocês. Esse é o poder de Deus que está no seu coração, na sua vida. Por isso, age segundo o propósito de Deus. Abandona o pecado e anda na verdade. Leia a Bíblia. Leia. Você precisa ler, meu irmão. Porque como seremos semelhante a Ele se eu nem sei como Ele era?
Se eu nem sei qual é a atitude que eu tenho que fazer no momento. Então, leia. E, por último, ele diz assim, acima de tudo, vamos ler versículo 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo e sedes agradecidos. Oh, glória, aleluia. Vamos ficar de pé, amados, em nome de Jesus. Há pecados no corpo. E há pecados fora do corpo. Na mente, nos pensamentos, na alma. Você quer ficar livre? Quer? Quer viver o melhor de Deus na terra? Quem tem facilidade para iracundos? Tem pessoas que, por natureza, você diz, nossa, ele é iracundo. Qualquer palavra, ele... Isso é um espírito maligno que você tem que destruir na sua vida. E agora que você vai ficar liberto. Espírito iracundo, que você quer que ninguém não abre a boca. Já senão você ira. Tem gente que é iracundo com filhos. Não suporta. Está com a cabeça cheia, mas não sabe reconhecer que o filho é diferente do trabalho. Em vez de explodir no trabalho, vem explodir em casa com filhos. Tem que ficar livre. Tem que ficar liberto. Em nome de Jesus. Comece aí a confessar o pecado. Qual é a sua dificuldade? Faz morrer sua natureza velha. Eu sou assim. Eu tenho um gênio. Gênio, quem tem é o diabo. Nós não temos gênio, nós temos domínio sobre a nossa vida. Eu posso dominar. Vai jogando por terra todo convencimento de Satanás na tua vida. Comigo é sempre assim. Está tudo errado. Fora, Satanás, fora. Quem gosta das coisas assim na hora, tem que ser agora. Senão eu fico bravo, iracundo. Lança fora esses demônios por terra. Antes, traz, Senhor, sobre nós um espírito de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Um espírito de perdão. Cantarabaxere, cantarabalás. Toda mentira, eu ordeno agora, Satanás fora. Diga, eu renuncio a toda mentira. Espírito Santo, coloca em mim um anjo sentinela nos meus lábios. Caso eu possa mentir, me faz reconhecer na hora. E eu quero que o Senhor me perdoa por toda palavra mentirosa, enganosa, em nome de Jesus. Muitas vezes a mentira não é aquela mentira absurda, não. Mas mentira é mentira, não existe pequeno ou grande. Mentira é mentira. Aquilo que você conta desse tamanho, você põe desse tamanho, vai. Na verdade não é assim. É assim. É mentira. Faz desaparecer. Levanta as mãos para o alto. Queima, Deus, com o fogo do Espírito. Queima, Deus, com o fogo do Espírito. Pelo sangue. Lava, Deus, purifica. O sangue de Cristo sobre a igreja. Traz a unção do teu sangue. Teu sangue leva-me além. Em nome de Jesus. Peça perdão, meu irmão. Desse sangue
ser passado na tua vida. Oh Deus, o teu sangue é poderoso. Quebra toda a força demoníaca, toda a obscuridade. E revela agora, Senhor, em nome de Jesus. Oh rabalachere cantarabalás. Oh ribachere cantas. O que suscita ira é palavra dura. Vamos ficar libertos dessa palavra dura? Olha, às vezes você fala assim: vem almoçar. Já falei agora, vem almoçar. Palavra dura. É ou não é? Você fala: gente, vem almoçar. Olha o tom. Vamos almoçar? É o tom. Mas tem mães que conversam com seus filhos só com palavra dura. Não vai. Não, põe lá. Tira o sapato, põe o sapato. Tenta aqui. Vai na mão, lava a mão. Isso é palavra dura. Por que uma criança tem que ser criada com palavra dura? Por quê? Depois ela vai só obedecer com palavra dura. É ou não é? Vamos falar: gente, lava a mãozinha. Não é assim? Ó bem, vem cá, lava a mãozinha. Não é impossível, não. Não é impossível. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui para te fazer semelhante a Jesus. Semelhante a Jesus. Levanta a tua mão quem tem palavra dura. Filhos que diz: ah, mãe, não enche. Ah, não sei. Vamos quebrar as palavras duras. Vai dizer: sim, mamãe. Eu ouvi, mamãe. A senhora falou já, eu ouvi. Responde. Porque fala uma vez, duas vezes, três vezes, eles fazem de conta que estão ouvindo. Aí a mãe: está ouvindo? Quebra a posta dessa palavra dura em nome de Jesus. Levanta a mão para o alto. E você sabe o que você tem que quebrar aí. E o Espírito Santo está aqui com fogo do céu para destruir toda a maneira errada do povo de Deus viver. Para vivermos o melhor da terra.